Vamos aprender agora a montar um projeto de energia solar off-grid simples, bom e barato com inversor híbrido, entregando 4.300 watts com uma bateria LiFePO4, você gastando nesses dois itens até menos de R$ 5.000, aproveitando os cupons de desconto e a promoção que está nesse momento. Projeto passo a passo, comentado, diagrama, para você ligar sua casa, ligar geladeira, freezer, até ar-condicionado, utilizando o que tem de mais moderno no off-grid, baterias de lítio-ferro-fosfato, LiFePO4, para durar aí mais de 14 anos, inversor híbrido Anenge, que nesse momento está com estoque no Brasil e com super promoção, e ainda aproveitando os cupons do Dia dos Pais, do AliExpress e do Mercado Livre. Está aqui na descrição do vídeo. Vamos aprender a montar agora esse sistema com dimensionamento completo. Oportunidade única. Já estou com o meu Anenge e já comprei essa minha bateria também. Para você que quer montar o sistema com a saída 127, estou deixando também no link o inversor 127 volts de saída substituto que encaixa perfeitamente nesse projeto sem mudar nada. Quer dizer, só o disjuntor da saída, que era 20 amperes, e você vai botar 40 amperes. Só isso, para utilizar em 120 volts. Olá pessoal, vamos para o nosso projeto off-grid completo comentado com inversor híbrido, bateria LiFePO4, excelente custo-benefício, um dos melhores visto até aqui. Veja que a gente tem um inversor híbrido de 4.000 watts nominal, que a gente acabou de testar no canal, chegou a 4.300 watts. Nós temos uma bateria de lítio-ferro-fosfato LiFePO4, 24 volts, 100 amperes, completa. O híbrido e a bateria saindo em média R$ 5.000, esses dois aparelhos que é praticamente aí a cabeça e o coração do projeto. Você só vai gastar mais com alguns acessórios e as placas solares. Nesse projeto vou trazer o dimensionamento completo e o que você pode ligar é autonomia. Veja que é um sistema que tem capacidade sim de ligar ar-condicionado, sim de ligar geladeira, freezer, são 4 kW, bateria de lítio-ferro-fosfato e inicialmente as três grandes placas de 565 watts. Vamos logo para o comentário. Quantas placas eu posso utilizar aqui? Qual o máximo de placa que eu posso utilizar nesse super projeto? Com o preço baixo e excelente custo-benefício. A gente pode começar, recomendo que comece com pelo menos 3, para a gente ter aí uma tensão e uma potência para garantir um bom funcionamento desse sistema. E para quem quer tirar o máximo de tudo, você pode utilizar até 8 placas em série nesse sistema. Vamos falar mais aqui sobre nossa produção solar. Cada placa, ela produz aí 565 watts com 46,6 volts em aberto e quase 15 amperes, 14,6 amperes no sistema em funcionamento máximo. É o pico. Não estou falando de corrente de curto, que chegar a 15,45, que ninguém vai trabalhar no curto. A gente vai trabalhar aí com a corrente máxima em funcionamento, 14,6 amperes. Então, para esse inversor híbrido de 4.000 watts, que chegou a 4.300 aqui nos testes do canal, a gente pode ligar, associar placas aí até 500 volts na entrada PV. Porém, a gente tem uma limitação de potência. Pode ligar até 4.500 watts pico em placas. O que com 8 placas a gente já atingiria aí os 4.520 watts tranquilo. E ainda teria aí uma tensão razoável. 8 placas a 46 volts vai dar em torno aí de entre 320 a 360 volts. Estaria tranquilo que a margem dele vai até 500 volts na entrada PV. A bateria é lítio-ferro-fosfato, 25,6 volts por 100 amperes, que está aí com o melhor custo-benefício atualmente pelo preço. Só com essa bateria, sem produção solar nenhuma, a gente pode extrair 100 amperes 25 volts, o que já garantiria 2.500 watts na saída desse inversor. Você pode colocar duas baterias dessa em paralelo nesse sistema e conseguir 5 kWh de disponibilidade energética e trazer quase que total potência desse inversor no seu sistema. Mas com uma já vai funcionar perfeitamente. Mas querendo dobrar a autonomia, você pode colocar duas em paralela nesse mesmo esqueminha aqui. Vamos agora continuar com a montagem com dimensionamento. As placas são em série, cabinho 6 milímetros. Você chega aqui no disjuntor, esse disjuntor é de 20 amperes DC, corrente contínua. A gente coloca aqui um DPS de mais ou menos 500 volts, corrente contínua na saída desse disjuntor. Tudo por enquanto aqui, cabinho de 6 milímetros. 6 milímetros até a entrada PV aqui do Anenge.
Nós temos aí um fio terra que parte lá das estruturas metálicas da placa para uma barra de aterramento. Outro fiozinho aqui do DPS para a barra de aterramento. Você pode interligar essas barras, mantendo ela aí lá onde você for fincar com pelo menos 3 metros de distância uma da outra. Pode acrescentar uma terceira barra aqui para reforçar esse aterramento, mas 2 já está suficiente. Fiz aqui um aterramento de eficiência, separando o aterramento das descargas estáticas para uma barra e o aterramento aqui AC da carcaça do inversor e da saída do DPS-AC para outra barra. Você não podendo, não querendo, você pode conectar tudo na mesma haste, mas por questão aqui de eficiência e segurança, eu trabalho dessa forma, então recomendo como eu trabalho. Nós temos aqui a entrada da concessionária, que também é opcional, você pode trabalhar com esse inversor somente no modo off-grid raiz, sem conectar aí a concessionária para caso quem tem concessionária, eu quero funcionar no modo backup ou no modo no break. Minha casa vai estar sempre aqui alimentada pelo inversor com a ajuda da concessionária. Faltou energia, não desliga minha casa, continua aqui na bateria até acabar a autonomia. Quem não tem concessionária ou não quer, pode não fazer a ligação e utilizar só placas e a bateria. Mas aqui eu tenho que colocar a entrada AC com cabos aí entre 2,5 a 4 milímetros, passando por um disjuntor de 20 amperes corrente alternada, um DPS AC de 275 volts. Lembrando, tudo isso aqui eu já deixei na descrição do vídeo, toda a listinha completinha. E a gente tem aqui o cabo, que a gente vai utilizar o cabo do inversor, um cabo de 35 milímetros aí, no mínimo 25, mas eu recomendo 35 milímetros, entre o inversor e a bateria, com um disjuntor aí de 100 amperes. Se você for utilizar 2 baterias em paralelo, você coloca um barramento antes aqui do disjuntor, coloca as 2 baterias em paralelo e depois ela indo para o disjuntor, do barramento para o disjuntor. E na saída a gente tem aqui outro disjuntor de 20 amperes AC, corrente alternada, como a gente vai trabalhar com 220 volts, esse inversor é 220, a gente vai ter aqui a garantia de proteção e garantindo a potência máxima de saída dos 4.000 watts alternados. Esse é um relé digital opcional, se você quiser colocar ele de proteção para ele temporizar a saída do inversor ou trabalhar com a programação de máximo de potência ou corrente, você pode utilizar, não querendo, você pode tirar ele aqui e ligar direto na sua saída. O próprio inversor já tem automação, você vai programar a tensão máxima e mínima aí do banco de baterias, quando você quer que desligue, tudo bastante fácil. Vamos falar sobre algumas características aqui desse inversor. Como vocês sabem, primeiro, tudo isso aqui está em promoção. A bateria está num momento que o seu preço promocional entre 3.400 a 3.500, dependendo do momento o cupom desconto que está aí na descrição do vídeo vai funcionar. O inversor também está em promoção, está com campanha no AliExpress, estou deixando os cupons descontos. Nem toda hora que você for assistir esse vídeo pode estar funcionando, mas no momento está. Os preços estão excelentes, mas os cupons de desconto, quando acabam as campanhas, os cupons tendem a não funcionar. Ele funciona com até 4.500 watts pico em placas solares, tensão máxima de entrada 500 volts, como eu já disse. É recomendável aí 15 amperes de corrente das placas. É uma coisa que todo mundo tem medo, essa questão da corrente de entrada, mas ela por si só não é o fator determinante. Já liguei aí strings de placas em paralelo de mais de 30 amperes em inversores como esse, que diz que aceita no máximo 15, mas não é o fator determinante para danificar um aparelho. Isso vai ser observando tudo, tensão, quantidade de placas, o tamanho do oversize. Às vezes você trabalha com quantidade menor de placa, menos tensão, e essa corrente não vai ser o fator para danificar. Então a gente já trabalhou com o dobro de corrente nesses inversores. Tem muitos, desculpe a palavra, barbaca solar falando besteira quanto a esse assunto, mas você não vai cair, né, em lorotas de especialista de um inversor só. Mas para quem quer seguir aqui, como está no manual, as placas totalmente compatíveis, mandando aí 14,6 amperes para o inversor que suporta aí uma corrente recomendada de mais ou menos 15, 16 amperes de entrada PV e uma bateria LiFePO4 com descarga máxima de 100 amperes. E aí você multiplica por 25,6 volts, garantindo aí uma bateria só funcionar o inversor sem produção solar, sem placa, só na bateria até 2.500 watts, o que garante aí muita coisa. 2.500 watts você funciona a sua geladeira, seu freezer, sua casa toda, dependendo aí até do ar-condicionado, você mantém aí durante algum tempo com essa bateria. Sisteminha enxuto, fácil de montar, basta seguir o que está na foto. Desculpe aí pelo tamanho da ponteira do mouse, já
Aumentei aqui no aplicativo, no próprio Windows, esse ponteiro, mas na hora que grava, só grava com ele pequeno. Vou procurar uma solução, que essa parte não é meu forte, para tentar melhorar para vocês, mas acho que deu para passar a informação que eu queria. Um sistema enxuto, com excelente custo-benefício e que garante aí sua residência tranquilamente. Recomendável. Se puder, comece com 3 e estenda até as 8 placas, que você vai ter um super sistema gastando pouco.